Paz, irmãos, estamos aqui novamente com o nosso quadro Tempo de Testemunho e novamente aqui na casa do irmão Patrick e da irmã Kelly. E hoje o irmão Patrick vai estar falando um pouquinho de como foi chegar na igreja, como foi a experiência de conversão dele, para estar dando esse testemunho completo, né? É verdade. Eu estava comentando, assim, a gente nessa situação que de dar o testemunho é complicado, né? Quem dirá eu que foi o primeiro? A gente vendo os outros é tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Mas na hora de estar aqui de frente para a câmera, dá um friozinho na barriga. Mas amém. Como eu sempre falo, né? A Bíblia diz que o testemunho edifica. Então é importante a gente estar fazendo isso, né? Tá testemunhando, falando um pouco do agir de Deus nas nossas vidas, porque às vezes não, com certeza, através do nosso testemunho de vida, Deus alcança outras pessoas que estão numa situação parecida com o que a gente passou, né? Ou às vezes ainda pode ser que passe, então tem um exemplo, né, para ver que Deus age, né? E se agiu na minha vida, com certeza pode agir na sua também. Então eu gostaria de contar o primeiro convite que eu recebi, né, para ir na igreja, para fazer uma visita na igreja evangélica, que até então, quando eu vim para Itaipulândia, antes eu morava no Rio Grande do Sul, vim para Itaipulândia e a gente era católico, né? Católico não praticante, como falava, né? Porque só se dizia, mas nunca ia na igreja, não frequentava, não fazia nada. É tipo torcer para um time que tu nunca assistiu um jogo. E daí, quando eu vim pra cá, tipo, a minha visão dos crentes era totalmente diferente de quando eu visitei a igreja pela primeira vez. Foi, sabe, quebrou todas as minhas expectativas, tudo que eu imaginava que era o contrário. Lá no Rio Grande do Sul a gente tinha uma visão. E tu achava, vendo de fora, tu achava uma coisa, mas só que você nunca chegou perto para saber como realmente era lá dentro, né? Então, segundo o que tu via de fora, você tirava conclusões. Então, eu vim com aquela visão. Aí, um certo dia, eu tinha, acho que eu estava no auge dos meus 20 para 21 anos. Faz tempo, né? Hoje estou com 32. Não precisa entregar a idade. Mas não tem problema com isso, não. Graças a Deus estamos com 32, né? Se Deus quiser, vem muitos pela frente ainda. E então, eu gostava muito de andar de skate. Só que a minha rotina, quando eu vim para Itaipulândia, era de casa para serviço para casa. Não conhecia muita gente, né? Aí, aos poucos, fui começando a conhecer as pessoas, fazer amizades. E teve uma época que eu conheci a irmã Melaine, né? E daí eu lembro que eu saía de casa cedo, chegava em torno de umas 4 horas da tarde, em casa de volta, daí eu pegava meu skate, ia pra academia, da academia eu saía e depois eu voltava tarde de novo pra casa, e era essa a minha rotina, né? E nesse dia, então, que eu recebi o convite, na minha cabeça ia ser mais um dia nesse estilo. Eu ia cheguei, tomei banho, me arrumei tudo, né? Quando eu peguei meu skate, aí recebi uma ligação da irmã Melaine. Daí ela falou: "Oi, Patrick, aqui é a Melaine. Gostaria de fazer um convite. O que tu tá fazendo?" Eu falei: "Não, tô em casa." Tô aqui, né? Tô em casa, não quis falar, né, que tava me ajeitando pra sair, nada. Eu tô em casa. Ela falou: "Então, eu queria fazer um convite pra você pra vir na igreja. Você gostaria de vir?" Aí a gente pensei, falei, vou dar uma desculpa, né? Pior que eu não sei onde é que é, senão eu ia. Mas é que tu sabe, né? Que faz pouco tempo que eu moro aqui, então... não sei, deixa pra próxima. Daí ela falou: "Não, mas tu não sabe onde é que fica a garagem da Giovana?" Que na época, quando o pastor abriu o ministério, era bem em frente à garagem ali, né, do pai da Kelly. Eu falei... pior que não faço ideia. Nunca ouvi falar. Ela falou: "Que pena, porque é bem na frente. Nessa soubesse, já tava ali." Daí ela deu a referência do barzinho ali da esquina, né? Daí eu falei: "Pior que também não sei, não faço ideia."
E aí ela continua insistindo. Na verdade, depois, hoje eu vejo que não era ela que estava insistindo, né? Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele não volta atrás, né? Ele vai até o fim. E daí, glória a Deus por isso, né? Daí eu morava na época, não dava bem 2 quadras ali do Costa e Silva. Daí ela falou assim, tu sabe onde é que é o colégio Costa e Silva? Aí eu fiquei com vergonha de falar que não sabia, né? Porque é 2 quadras, mas na minha cabeça eu pensei, não, ela vai falar do colégio e na próxima referência eu digo que eu não sei. Daí eu falei, não, o colégio eu sei. Só que daí ela não me deu outra referência. Ela falou, ah, não, se tu sabe onde é o colégio, então tu vem até na esquina, eu te espero aqui na frente, é só tu subir a rua reto que vai dar na frente da igreja. Eu falei, tá. Tá, não tem jeito. Me deixou sem saída, né? Aí, bem, peguei, terminei de me arrumar, falei, então eu vou. Aí fui. Daí aquela época ali, nossa, acho que tinha o quê? Não sei se tinha 20 pessoas, e era um espaço bem pequeno, né? Mas desde o começo, daí eu cheguei, aí eu sentei bem na frente. Daí, eu lembro desde o começo do louvor, até na época eu achei que o pastor Josué era o pastor, né? Que daí quando ele começou ali o louvor, a ministração, ali Deus já começou a falar comigo. Eu não lembro assim o contexto exato do que foi falado, mas eu lembro que na época era tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, que eu sentia, deixava de sentir, sabe? Foi um agir grande de Deus, assim. Parecia, assim, a sensação que eu tive era como se tivesse apenas eu ali sentado, né? E a palavra de Deus vindo contra mim. Tome. Foi uma sensação única, sabe? Parecia que não tinha mais ninguém na igreja. Então, eu tive essa experiência. Aí depois desse dia eu fiquei, acho que uns 2, 3 meses. Não lembro, assim, de certeza quanto tempo sem ir de novo, né? Eu fui esse dia e não fui mais. Né? Aí, a irmã Luana, ela me fez mais uma vez um convite, só que dessa vez era para uma campanha. Né? E eu falei, não, beleza, vou ir. Só que falei, vou ir assim, meio, sabe, meio sem interesse, né? Daí acabei não indo naquela campanha. Era a campanha dos 7 nomes de Deus. Acho que era essa aí, se não me engano. Essa eu não fui. Daí passou essa campanha, passou mais um tempo, ela tornou-me convidado. Aí tinha a campanha da Arca da Aliança. Acho que era. Da Arca da Aliança. Daí ela falou, eu gostaria muito que você fosse. Daí eu fiquei assim, falei, então tá bom, então nessa eu vou, né? Aí essa eu falei, sempre fui assim, muito de prezar pela minha palavra, né? Se eu falar, se eu vou, eu vou. Então, eu sempre achei muito importante essa coisa de tu ter a tua palavra, né? A partir do momento que tu deu a tua palavra, cumpra com a tua palavra. Então eu falei, não, então eu vou. Eu dou a minha palavra que essa aí eu vou. Mas foi difícil, teve vezes que, né, tu ficava. Daí fui o primeiro domingo, era 7 domingos. Aí fui o segundo. Só que ainda continuava, né, na minha rotina de chegar do serviço, ia pra academia, saía, e domingo não trabalhava, mas chegava ali de tarde, eu saía e voltava só de noite, né? Eu lembro que muitas vezes, nesse processo aí de visita ainda, né? Às vezes eu tava ali com os amigos, aí eu pegava o meu skate pra ir pra igreja e eles falavam, onde é que você vai? Eu falei, vou lá na igreja. Você é louco, fica aqui com nós, o que tu quer com a igreja? Eu falei, não, eu vou lá, depois eu volto, mas eu não vou lá com o meu compromisso. Eu dei minha palavra que eu ia, eu vou lá. Daí, assim, quando eu chegava lá, assim, era um momento que tão bom, sabe? Que parecia que tu se desligava do mundo ali fora. Era praticamente quase 2 horas ali que passava, assim, num piscar de olhos. E daí, daí fui, acho que umas 2 campanhas, assim, fazendo visita. Daí depois eu já tive outro casamento, né? E então foi no período que eu comecei a namorar. Daí parece que daí de vez, né? Daí larguei a igreja de vez, não visitei mais, não fiz mais nada. Só que chegou a um ponto que tu sente aquela necessidade de Deus, né? Sempre aquela necessidade de buscar a Deus. Sente falta, né? E daí eu comecei a lembrar da igreja, das coisas da igreja. Aí até fiz um convite, né? Pra minha ex-esposa, pra gente estar fazendo uma visita. Né? Falei, vamos lá visitar, sinto que a gente precisa de Deus, né? Aí... Eu já entendia que a solução
Parece que tu... Sentimento do vazio. Tu não tem uma explicação lógica, na verdade, tu apenas sente que tu precisa, né? E daí eu fiz o convite, daí fomos, ela gostou também, que ela nunca tinha ido. Daí a gente continuou frequentando, foi um processo, na verdade, né? Foi um período até aceitar Jesus, até descer as águas do batismo. Mas Deus foi trabalhando, a gente frequentava como visitante. Daí eu lembro que, assim, para aceitar Jesus, o pastor foi alguns pedidos para aceitar Jesus que eu deixei passar, na verdade, né? A pulguinha ficava coçando no banco, mas você fica... Será que eu realmente quero? Será que eu vou? O problema é que a gente pensava muito nas circunstâncias, né? Tipo, no que as outras pessoas vão falar, né? No que na responsabilidade. No que meus pais vão falar, que na época eles não eram evangélicos também, né? Eu fui o pioneiro da casa. Então, ficava naquela questão. Daí o pastor pedia quem quer entregar a vida para Jesus, daí tu ficava lá no banco se coçando, né? Ficava, vou, não vou e não ia. Daí depois tu chegava em casa, ficava, por que eu não fui, né? Aí parecia que demorava, daí o pastor pedia de novo, né? Daí foi e o dia que foi para aceitar Jesus, aí também o pastor pediu, né? Depois da administração da palavra, o pastor fez o apelo ali e eu... Primeiro. Não, eu fiquei me coçando no banco de novo. Aí só que chegou um momento assim que o coração parecia que ia sair pela boca, sabe? Aí eu fiquei, quando eu peguei, levantei e fui, né? Não teve ninguém que me segurou no banco mais. Daí aceitei Jesus, daí foi o próximo passo, que daí era o batismo, né? Aí o pastor ministrava sobre o batismo, falava, daí abria uma data de batismo, aí quem queria batizar pedia, né, pra dar o nome, e eu ficava, será? Né? Aí tinha vontade, mas tu não tomava aquela atitude, né? Aquela decisão. É o medo da responsabilidade, né? Porque você assume publicamente aqui. Sim. Então as pessoas vão começar a cuidar da tua vida, né? Cuidar da tua vida tipo, querer ver reflexo, fruto daquele ato. Então a gente às vezes pesa a responsabilidade. Fui levando vários convites até chegar até entender que... E hoje foi diferente, eu não via a hora dele chamar, porque o meu medo era vir o arrebatamento e eu não ser batizada. Meu Deus, lembra, amor? Sim. O pastor não vai chamar e passava culto e não chamava. O dia que ele chamou, meu Deus, eu acho que era a primeira da fila para batizar. Sim. Dorme um dia. Cortaram a minha filha. E daí também passou umas 2 vezes que eu tinha aquela vontade de batizar só que não, quando o pastor fazia o apelo eu não levantava, não dava meu nome, não, ficava ali quietinho no meu canto, né? E Deus falando no meu coração. Até que teve um dia que o pastor fez o convite e eu fiquei ali com aquela vontade enorme de batizar, mas também pensando no que os outros iam falar, né? No que a mãe principalmente, porque quando eu recebi o primeiro convite, que eu fui quando falar pra mãe, que ela pediu onde eu tava indo, né? Falei, não, convidar pra ir na igreja lá, ela me olhou assim, mas tu não vai virar crente, né? Daí eu dei uma risadinha, acho que não, né? Só uma visita. Daí eu fiquei com aquilo, né, na cabeça, né, na mente. Aí beleza, daí nessa penúltima vez aí que teve o convite, eu lembro que eu não fui, né, não anunciei. E o pastor olhou pra mim lá do altar e olhou assim, não se preocupe, tu vai batizar, hein? Tipo, sem ninguém falar nada, né? Tipo, eu falei, amém, né? Tipo, parece que o coração se enche de alegria, né? Falei, vai chegar a minha vez ainda. Chegar a minha vez e dar uma vergonha. Daí tá. Aí, no dia que o pastor anunciou o outro batismo, aí demorou um tempo de novo, né? Não foi assim, do mês pro outro, sabe? Teve uns quantos meses ali até que teve o próximo batismo. Daí, desde manhã cedo, parece que o Espírito Santo já começou a falar no meu coração. Tipo, hoje o pastor vai falar do batismo, né? Uhum. E eu, sabe, aquela coisa na cabeça, né? Vai ser hoje. E tá, beleza, passei o dia inteiro daquele jeito. Daí cheguei no culto com aquela sensação, é hoje que o pastor vai falar sobre o batismo. E daí sentei, eu sempre sentava na frente. E teve os louvores, né? Teve todo o procedimento do culto ali. Uhum. E teve a oração final e nada de falar do batismo, né?
Achei que ia ser hoje, né? Mas tudo bem. Sabe quando tu tem aquela convicção que é aquele dia, Sim. sabe? Mas tu não sabe explicar de onde que vem, mas tu tem a convicção que é aquele dia. Aí beleza. Aí o pastor fez a oração final, despediu a igreja, os irmãos começaram a se levantar assim. Ele falou, espera aí, irmãos, um pouquinho. Eu tô sentindo o coração aqui de fazer um batismo. Nossa, eu falei, é hoje, né? Agora eu já me empolguei tudo. Aí ele falou, fez, né? Falou, e daí quando ele falou quem queria batizar, na hora, né? Eu fui o primeiro que levantei na frente. Falei, eu. Eu já estava desde manhã cedo, né? O Espírito Santo falando que era aquele dia. Então, daí fui lá, daí o pastor fez a oração ali, aí já demos os nomes, né, pra batizar. Aí batizei, nossa, era algo assim tremendo, sabe? Que é como fala, quando a gente começa na igreja, parece que tu quer converter todo mundo também, né? Tu quer falar de Jesus pra todo mundo e tal, daquele jeito. Aí teve um período ali que acabei me separando, né? Só que na minha cabeça eu pensei, não, eu não vou parar de ir na igreja. Né? Eu não, imagina, já conhecia a palavra, né? Já tinha uma experiência com Deus. E era uma experiência incrível, sabe? E eu falei, não, eu não vou parar de ir na igreja. Né? Independente do que aconteceu, eu vou continuar indo, né? Beleza, até continuei indo, acho que 1 mês, 2, não sei se chegou a dar 2 meses. E num certo domingo eu recebi um convite de amigos pra gente sair, dar uma volta. Aí, tava solteiro e tal, falei, tá, vamos lá, mas só que eu tenho culto depois de noite, né? Mas no horário do culto eu volto, vou. Daí, beleza, aí tava lá e conversa vai, conversa vem, e dá risada aqui, dá risada lá, né? E conversa entre os amigos, e daqui a pouco, olhei no relógio, já tinha passado as 9 horas da noite, né? Tinha acabado o Já culto. tinha acabado o culto. E falei, meu, sabe, fica tão sentido que tu não foi. Daí parece que é uma eternidade, né? Daí chegou no outro domingo, de novo, o convite, aí de novo passou o horário e de um dia que eu faltei, virou praticamente 1 ano que eu fiquei sem ir na igreja. Né? Acabei, por causa de um dia, tipo, o inimigo conseguiu me afastar da presença de Deus. E aí ele fica plantando aquela culpa, aquela acusação, Sim. né? Porque ele é um acusador. Então ele coloca lá, não volta lá, os caras vão te... Vão te julgar. Vão te julgar. Não, fica aí, tá? Ele te coloca na zona de conforto. Que ele não quer que você retorne, né? Isso. Ele, tipo, consegui afastar ele, agora tem que manter ele afastado, né? Ele sabe, se tu voltar pra igreja, sabe que tu vai ser bem recebido de novo, ele né? te faz convencer de que o lugar que você tá é melhor. Sim. E lá as pessoas não vão te receber, que você não vai ser bem visto. Sim. Na minha cabeça, o que eu vi, assim, tipo, às vezes que eu pensei em voltar, assim, vou ir lá ver um culto, assistir um culto hoje, né? Tipo, eu pensava, meu, o que eles vão pensar de mim, né? Tava lá, até teve uma época que eu toquei no louvor, né? Aí, agora tá ali, ó, fazendo tudo errado de novo, né? Tipo, nem tudo errado, porque algumas coisas, graças a Deus, a gente não volta atrás, né? Porque por mais que tu se afasta, mas tem algumas coisas que a gente ainda preserva, né? Do conhecimento que a gente teve da parte de Deus. Então, mas só que daí ficava aquela acusação na tua cabeça, né? Que tu ia chegar lá, as pessoas iam te julgar, iam te olhar com outros olhos. E na verdade, não. Até se você está assistindo e está afastado da igreja, o que Deus mais quer é que tu volte para Ele. Ele não quer que você fuja, né? E a gente fica muito feliz quando vê alguém chegando na igreja Sim. que faz um tempo que não ia e fala, nossa, que legal que voltou. Hoje a gente entende, né? Como igreja, a gente também percebe isso, né? É que na verdade Satanás ele é mentiroso, ele não quer que tu volte. Então o que ele fala na tua mente tá te mentindo. E quando tu chega lá, a primeira vez que eu voltei, eu consegui voltar através da vida da Kelly, né? Que Deus usou ela pra me tornar a casa. Tipo, as pessoas ficam maravilhadas em te ver lá de novo. Falam, nossa, que bom que você voltou, porque hoje a gente que tá ali na igreja, a gente olha para as pessoas que não estão, tipo, nossa, como eu queria que aquela pessoa estivesse aqui ouvindo da palavra, aprendendo de Deus, né? Então, quando a pessoa ela acaba se afastando e volta, então tu fica, é uma alegria enorme, né? Então, aí eu tinha começado a namorar com a Kelly, eu conheci ela.
daí dentro desse nosso namoro a gente não ia na igreja e a gente começou a passar algumas tribulações, né? Até foi comentado no último testemunho. E daí ela recebeu o convite e tal. Aí a gente foi lá, o pastor fez o propósito com nós de 6 meses, que já virou acho que mais de 6 anos, né? E graças a Deus estamos até hoje, né, na presença do Senhor. Claro, teve muitas lutas, porque às vezes a gente pensa, vou para a igreja e tudo vai ser 1000 maravilhas, né? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Ele não falou que ia ser tudo 1000 maravilhas, mas ele disse também, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu costumo pensar o seguinte, tribulação todo mundo tem. Sim. A diferença é que quando você tem Cristo, você tem uma saída. Você vê uma saída. E a pessoa que está no mundo, que não conhece Jesus, ela vive na tribulação. E a gente não, a gente vive com Cristo. A tribulação está só ali. Né? Tá só ali e vai para aí. A gente sabe que vai passar. É como dizem, né? O diabo mostra a entrada e não mostra a saída. Né? Uhum. Então, lutas a gente vai ter, independente, né? Se está na igreja, a diferença é que a gente tem Deus do nosso lado, né? Exato. Jesus e a presença maravilhosa do Espírito Santo também, que nos E principalmente direciona. a garantia da vida eterna, né? É a verdade. salvação que É o mais importante, né? é o de mais tudo, né? importante. A gente tá por um curto prazo nessa vida e o desejo de Deus é que a gente viva uma vida boa aqui. Sim. Só que ainda assim o mal tá aqui. É. Então, mesmo que a gente esteja na presença de Deus, as tribulações venham, porque a gente é carne, a gente vive pelo sentido. Sim. A gente sofre essas tentativas do inimigo de porque o maior desejo dele é voltar ao inferno. Nos então, afastar nos da presença afastar de de Deus. Deus. Levar junto com ele, né? E O destino dele. eu creio que o maior tesouro que a gente tem é a nossa vida eterna. Sim. Então, a gente vive bem aqui, a gente tem a companhia de Deus aqui, o Espírito Santo, né, esse presente maravilhoso que Jesus deixou para nós. Mas o que a gente mais espera é a vida eterna. Né? Porque tudo que está aqui é passageiro, né? Exato. Querendo ou não querendo, isso aí passa. a única certeza é que essa carne vai descer à sepultura. Independente de quem for, né? Cedo ou tarde vai acontecer com todo mundo. Exatamente. Então nós não podemos nos prender a essas coisas passageiras, né? A gente tem que se prender em Deus e acumular tesouro nos céus. Exato. E lá é eterno, lá é para sempre. Né? E isso é um pouco da minha história, né? Claro que tem muitas coisas que Deus já fez, né, na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Mas se fosse contar também tudo, daria mais de um livro. Né? Sabe, uma série. Sim. Mas é algumas experiências assim importantes, né? Principalmente nessa questão, quando o inimigo consegue nos afastar de Deus, em vez de a gente correr para Deus, a gente corre contra, né? Na direção contrária. E na verdade é o que o inimigo quer, ele quer fazer você se afastar de Deus. Quanto mais longe de Deus estiver, para ele é melhor. Né? Até porque quando você está perto de Deus, você tem a oportunidade, a possibilidade de alcançar mais pessoas para Deus. Né? Isso. Então, até nós comentamos, né, isso aí antes, que o inimigo não fica assim, perdi mais um. Mas esse que ele perdeu, ele pode ajudar mais pessoas, né, a sair das trevas, da escuridão. Né? Eu acho muito interessante, eu estava comentando com a minha mãe essa semana, a forma como Deus, ele une propósitos, né? Você comentou o fato de você já ter sido separado, enfim. E é muito interessante a forma como Deus uniu o teu propósito com o propósito da Kelly. Sim. Trouxe de volta e trouxe você, trouxe a Kelly, trouxe a tua família inteira. Sim. E até eu tava comentando em relação que a gente aqui é amigos. E eles têm uma caminhada de 6 anos na igreja, né? Como casal. Como casal. Como casal, sim. Eu tô em metade da caminhada pra completar 3 anos e meio. E a gente sempre... Eu sentava de um lado da igreja e eles dos outros. E a gente sempre muito simpático. Eu olhava e falava, gente, que esse cara estranho. Todo mundo de cara fechada. E de um tempo pra cá a gente se aproximou e eu até comentei pra mãe. Eu falei, gente, eu nunca na minha vida eu sonhei que eu fosse fazer amizade com eles. E a gente senta pra analisar o propósito de Deus em aproximar as pessoas. Mas é responder oração. E eu refletindo, eu falei, gente, as coisas que Deus tem feito depois que a gente se aproximou. Então Deus tem trabalhado, talvez fosse só a vida do Patrick como
como só ele não conseguiria fazer o trabalho que a gente faz, inicialmente nós três, mas que tem uma galera aí ajudando. Sim. E se fosse talvez só eu, só a Kelly, né, isso me deu me abriu um link muito grande. Eu falei, cara, Deus une propósitos. Tá tudo perfeito, né? Não Sim. tem... Eu imagino que Deus tenha sentado no trono, ele tem um tablet, ele aproxima e ele fala assim, eu vou botar aqui pra fazer isso. Tecidos. Tudo pra Deus tem um propósito, né? Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo que aconteceu nas nossas vidas, antes, depois, Com certeza. tudo tem um propósito, né? Sim. E assim, tipo, a gente tá sempre orando também pelas pessoas, né? A Kelly também veio do outro relacionamento, mas a gente tá sempre orando para que essas pessoas também não fiquem, né, distantes de Deus. Sim. Porque assim como a gente alcançou a salvação, a gente também quer que elas alcancem, né? A gente quer o bem para todo mundo. Por mais que não seja próximos mais, mas... Mas em oração a gente tá sempre orando, né? Sempre pedindo para Deus não esquecer. Assim, eu sempre penso assim como Deus lembrou de mim e não me deixou para trás, né? Não me deixou ficar onde eu estava, eu peço para que Ele se lembre também, né? Porque eu digo assim, de mim mesmo, sozinho eu não tinha força para voltar. Tanto é que Deus usou a vida da Kelly para me trazer de novo. Que eu sozinho eu não conseguia. E daí até um dia a Kelly perguntou para mim, né? O que tu pensava quando tu estava fora da igreja? Né? Tipo, eu falei, eu não penso, simplesmente não pensava. Tipo, eu tava só vivendo, só existindo. Vamos dizer assim, eu tava só existindo, não pensava em nada. Aquela passagem, né? Ele é a pessoa que tá longe de Deus é uma folha seca que o vento leva pra onde ele quer. Que é o Tá versículo existindo. que o pastor comentou pra ti lá? Na tua foto de balada? Não era bem balada, a gente tava num encontro de amigos, No uma mundo. festinha. No mundo. Daí eu postei a foto lá, mas só que, tipo assim, eu não voltei a beber depois que eu me afastei da igreja. Isso foi uma coisa que, na verdade, desde antes eu nunca tive muito interesse em bebida. Mas eu tava lá, daí o pastor comentou assim, fez um comentário na foto, né? Como é que era? A erva do campo, né? Que hoje está, amanhã não existe mais, né? Que a vida do homem é comparada à erva do campo. Daí no outro dia, você viu lá que o pastor comentou essa foto? Eu falei, não, eu vi, mas não apaguei o comentário, né? Porque eu entendi a Como palavra. diz na língua crentez, te deu um mijão gospel. Mas amém, glória a Deus, né? Porque era Deus falando comigo. Deus dizendo, Ô filho, volta aqui. Mas ainda tudo assim, bem? ele falou, não adiantou essa puxão da orelha, né? Porque, que nem eu falei, a gente quando tá sozinho, tu não tem forças. Então, às vezes, tu vai precisar de alguém que vai lá e te pega pelo braço e te ajuda a levantar do chão. E Deus prepara essa pessoa. Por isso que eu nem falei assim, às vezes eu oro também para que essas pessoas que estiverem na nossa vida, para que Deus também coloque uma pessoa na vida delas para ajudar elas a levantar, né, e voltar para os caminhos de Deus. Mas é que nem o pastor falou uma vez que basta uma brasa acesa para acender toda aquela lenha que tá, né? Então Sim. Espalhar o foguinho. Até a questão assim, quando você vai fazer um fogo, um churrasco ali, você começa ali, pega o carvão, junta, coloca fogo, né? Sim. Geralmente não vai pegar tudo ao mesmo tempo, é um carvão que vai passando calor pro outro. E se tu pegar uma brasinha daquelas e afastar, aquela brasinha, as outras estão queimando, aí essa aqui ela vai começar a perder calor, né? Vai esfriando. Agora se tu colocar ela próxima do fogo de novo, ela vai acendendo, né? Então é assim, a gente está distante de Deus, a gente vai esfriando. E a partir do momento que a gente se achega de volta, aí Deus vai trabalhando, se bem que é um processo. Que nem eu falei, quando eu voltei para a igreja, tipo, eu não consegui sentir. Até hoje, assim, tipo, depois de praticamente 6 anos, ainda há uma certa dificuldade de tu ter aquele sentimento do primeiro amor, sabe? Porque, querendo ou não, tu se afastou da presença de Deus, né? Você deu uma esfriada, então até que, pode ver, às vezes tu tem que abanar o carvão ali até que ele volte a acender, né? Então, mas em tudo eu vejo o trabalhar de Deus. Mesmo nesses momentos em que eu não sinto fisicamente a presença de Deus, mas a gente sente pela fé, né? Que é o importante. Que é o que o pastor prega muito, né? Que a gente não precisa sentir um arrepio, a gente tem que apenas crer.
né? E Deus Saber trabalhou, que ele tá Deus trabalhou muito comigo nessa questão do crer, porque eu, se dependesse do meu físico sentir algo para dizer que Deus estava presente ali, Sim. eu posso dizer que eu não sentia a fé nada. É a certeza das coisas que não se vê, né? Sim. Então sempre, Deus trabalhou muito essa questão comigo, até então, né? Porque se eu não crer que Deus está ali, está agindo na minha vida, eu não estou vendo. Né? Mas eu vejo pelos olhos da fé. Porque se Deus falou através da sua palavra que é, então assim é. E assim a gente deve crer. Né? Amém. Mais alguma colocação? Tanta coisa que vai dar um livro. Começar a falar e falar. Às vezes estou pensando assim, meu Deus, mas eu não sinto a presença. Daí, de repente, não lembro aquela vez. Eu começo a lembrar da presença de algumas que a gente passou antes, tipo, experiência. Por exemplo, a gente tava no monte, eu, o Patrick, mais acho que o irmão Cirineu, o irmão Luizinho. E eu lá orando, dando o Espírito Santo e tal, de repente o irmãozinho falou assim, olha aqui, filha, que coisa mais linda. Gente, tinha chovido, o chão tava molhado e aquilo acendeu um fogo, assim, lembra, amor? Sim. Ah, que coisa mais linda, olha só, cheguei a me arrepiar. De lembrar, sabe, eu pensei, nossa, não tem como você pôr molhado. Imagina na noite do sereno. Até esse dia eu comentei, não lembro com quem foi, será que é uma ação que tem lá na praia, não sei das quantas, lá que acende luzes no mar? Falei, olha, o Espírito Santo tá lá nesse mar, não sei, mas que tava naquele monte, ele tava. E são momentos com Deus, né? São experiências. E assim tu sempre vai ter experiências novas, né? Então, por isso que eu falo, independente se tu sente ou não sente, Deus está trabalhando com você em alguma área, né? Então, antes, no primeiro amor ali no começo, eu sentia muito fisicamente a presença de Deus. Tive muitas experiências maravilhosas, tanto de ouvir a voz de Deus e também ouvir a voz do diabo. Porque, só que a voz do diabo tu ouve assim como se fosse na tua mente, sabe? É como se alguém falasse, mas tu não escuta pelo ouvido físico, mas é na tua mente. E quando Deus fala, é como se alguém falasse, mas tu sente no coração, sabe? Nossa, é algo tão maravilhoso. É uma certeza, uma convicção. Sim, ninguém se tira, né? É como se fosse uma voz, mas não tem explicação, é só sentindo pra saber, né? Realmente. É só crendo, né? Então eu tive muitas experiências assim, no físico. Daí depois que eu acabei me afastando, e graças a Deus ele me trouxe de volta, não desistiu de mim, né? Assim como ele não desiste de você também, que está assistindo aí. Pode ter certeza que eu não desisti de você. É a gente que se afasta de Deus. Deus jamais se afasta de nós. Ele está sempre lutando pela nossa vida, né? Pela nossa salvação. E então, pelo nosso bem, né? Que ele entregou o filho dele para morrer por nós, né? Para pagar o nosso preço. Nos comprar. O projeto aí do poema do dia, né? Até tem um que eu escrevi ali que fala, né, que Deus não pensou 2 vezes para entregar seu filho, né? Tipo, ele não pensou, será que eu... Né? Não pensou em voltar atrás em nenhum momento. Ele fez o projeto dele e decidiu e pronto, e vai ser assim, né? Eu ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção até essa semana. Eu estava ouvindo um podcast e me chamou muito a atenção. O pastor que estava gravando, ele falou assim, que Deus ele não precisa de nós. E eu falei, como assim Deus não precisa? Deus nos criou para adorá-lo. Ele falou, não, Deus não precisa de nós. Deus ele é suficiente para Ele mesmo. Ele cria as coisas com a palavra. Ele não precisa de nós. Sim. Se Ele nos criou é porque Ele nos deseja, Ele nos quis próximo a Ele. Cara, aquilo abriu um link na minha cabeça. Eu falei, cara, Deus me quer. A gente é família dele. Somos herdeiros. Ele não precisa de mim. Lógico que aqui nessa terra ele usa a minha vida para trazer mais pessoas para ele, não porque ele precisa de mim. Sim. Mas ele me usa porque ele deseja, tanto quanto a minha vida, ele deseja a vida das outras pessoas. Cara, aquilo foi fantástico na minha cabeça. Caramba! Até que nós sem Deus não somos nada, né? Agora Deus sem nós, ele continua sendo Deus, né? É igual eu. Até se alguém quiser ouvir o podcast, eu acho que é no canal do Jesus Cop, o pastor Douglas Gonçalves. Procura lá.
Não sei como é que é o título, mas procura que é muito legal. Então a gente está aí, continua com esse propósito aí, né, com esse projeto do tempo de testemunho. E em nome de Jesus aí a gente vai alcançar muitas vidas ainda através do nosso Saquear o testemunho. inferno, né? Isso. É um projeto que começou assim, né, quando o primeiro testemunho foi da Maiara, né? A ideia inicial não era essa de a gente Esse papo. né? esse diálogo, mas daí parece que na verdade Deus já tinha projetado tudo, né? Pronto. É. E a primeira cena era para ser só a Maiara, né? Uhum. E daí só que dela começou a dar umas gaguejadas e falou, não, corta, vamos de novo, e corta, vamos de novo. É, nossa, que Não, errei. tempão, né? Aí parece que o Espírito Santo falou assim, acho que aquele dia foi só aquela, né? Falei, amor, vai lá com ela, né? Porque daí se ela travar, tu já complementa alguma coisa pra continuar a conversa. Eu tô sem roupa, eu não tô maquiado. Falei, vem cá que nós vamos dar um jeito. Já fizeram uma pós-produção ali, uma pré-produção. E daí surgiu a ideia de fazer esse trabalho, como se fosse uma conversa, né? Um estilo podcast, não é bem um podcast, mas é um estilo podcast. Porque assim como você pode estar assistindo esse testemunho, você pode estar ali com o celular num lado ali e escutando, né? E com certeza Deus vai falando nos corações. Amém. Amém? Então ficamos aqui com mais um tempo de testemunho. Eu agradeço você aí pela companhia, estar nos assistindo, né? Não deixa de curtir, né? Compartilhar é muito importante, porque se Deus falou ao seu coração através desse testemunho e dos outros que a gente já gravou, então compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas também, né? Compartilha com o amigo, com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com o vizinho. Manda no grupo da família, né? Curte também, né? Que é importante para dar mais engajamento. E é isso aí, se quiser comentar também, comenta lá. Se tiver um testemunho também, Isso, muito importante. Chama Se tiver lá um no- testemunho, chama no chama. WhatsApp, chama no direct do grupo do Instagram da igreja, que nós estamos apostos pra derrubar o inferno. É isso aí. Amém. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.